Presidente, vamos lá. O senhor falou, eu encontro poucos críticos do seu primeiro governo, um pouco mais do segundo, a partir da continuidade de certas políticas adotadas em 2008. E aí, no caso do governo Dilma, eu não quero falar mal dela, minha intenção não é essa. O fato é, quando houve o negócio lá do chamado mensalão, do Jefferson, depois quando o Duda Mendonça disse que tinha depositado grana no exterior, tinha recebido grana no exterior de campanha, alguém chegou a falar impeachment de Lula. A economia crescia, o senhor tinha uma popularidade altíssima, tanto é que em 2006 o senhor se reelegeu com folga, não é? Presidente bem-sucedido, com economia que cresce, popular, com ou sem problema, é muito difícil de derrubar. Agora, quando o PIB tem uma retração de 3,5%, os juros vão para 14%, a inflação chega a 11%, como aconteceu no governo Dilma, no segundo governo Dilma, tem alguma coisa muito errada no modelo. Desandou. O senhor fale se quiser. Eu até tenho informações que o senhor tentou atuar nos bastidores para consertar. Mas bateu no paredão, né? Aí é com o senhor falar ou não. O impeachment tem duas bases, né? Uma é a questão jurídica, pode se discutir ou não a pedalada. Por exemplo, o Bolsonaro já cometeu 28 crimes de responsabilidade, não foi um, né? Mas também tem as condições políticas e a questão econômica. O que é que deu errado ali no governo Dilma que o PT não pode repetir? Que deu? Ou não deu? Primeiro, Reinaldo, deixa... Eu queria até falar, olhando bem nos teus olhos, por cima desse óculos meio colorido, dizer o seguinte, olha. A Dilma é uma das figuras 13 graus de miopia, que eu disfarço muito bem. A Dilma é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Obviamente que ninguém imaginava que a Dilma pudesse chegar a presidente da República. E por que a Dilma chegou a presidente da República? Porque quando a Dilma foi ser chefe da Casa Civil, a Dilma demonstrou uma competência técnica, uma capacidade de trabalho e uma lealdade que eu me sentia totalmente à vontade de colocar o país na mão dela. Quando eu pedi uma tarefa para a Dilma, juntava a Tereza Campelo, juntava a ex-presidente da Petrobras, a Miriam Belchior e a Erenice, e essas 5 mulheres não tinha feriado, não tinha temporal, que elas não me entregassem a tarefa que eu pedia. Então, aquilo me dava uma tranquilidade de dizer, é esta mulher que vai ser presidente da República. Quase nenhum político acreditava. Mas você vai, ela não conhece de política, ela não entende de política, você vai ser ela. E veja interessante, em 2012, a Dilma tinha 77% de aprovação no governo dela. Ela tinha mais do que eu tinha com o mesmo período. Tinha mais que o Fernando Henrique Cardoso. Ora, aí veio aumentando a crise de 2008, que a gente imaginava que ia terminar logo, mas a crise do Lehman Brothers não terminou até hoje ainda. Segundo informações de economistas, já se colocou mais de 20 trilhões de dólares no sistema financeiro para tentar resolver aquela crise de 2008. Pois bem, entre 2011, eu acho que a Dilma está assistindo o programa e eu acho que o Guido Mantega também, então só queria pedir paciência para você, para não falar deles pela metade. Tá? Veja, eu já fiz um alerta ao Guido, porque naquele período, para manter a economia funcionando, e para manter as políticas sociais, e para manter a geração de emprego, nós fizemos um processo de isenção de impostos e de desoneração que chegou de 2011 a 2014 praticamente a 540 bilhões de reais. Mas eu dizia isso também não fez parte do erro, desculpa, não fez parte do erro, não houve um excesso de isenções, um excesso de renúncia? Eu não vou deixar a pergunta ter resposta não, querido, eu só estou querendo dizer que houve um exagero no processo de desoneração.
Mas é também importante a gente lembrar que em dezembro de 2014, veja, o nosso desemprego estava a 4,3%. Você sabe o que significa 4,3%, Reinaldo? Significa Suécia. Significa Alemanha. É praticamente pleno emprego. Significa... É praticamente pleno emprego. Hoje nós estamos a 14%, a economia não cresce, o PIB não cresce e o salário não aumenta. Então, Mas, o que presidente, aconteceu? quando a Dilma caiu, estava acima de 11%. A Dilma percebeu o equívoco. A Dilma percebeu o equívoco e parece que em março de 2015 a Dilma mandou uma medida provisória para corrigir algumas distorções e foi devolvida a medida provisória. Porque uma coisa que você tem que aprender, você que é um esperto em política, você que é um ex-trotskista, e todo trotskista é muito competente na política, você tem que saber o seguinte: diferentemente do Fernando Henrique Cardoso, que estava na situação da Dilma, e o Temer foi eleito presidente da Câmara, e o Temer colocava as coisas que o Fernando Henrique Cardoso mandava para votar, para ajudar o governo, a Dilma teve Eduardo Cunha, que cada coisa que a Dilma mandava, ele colocava uma bomba relógio junto. Ou seja, ele trabalhou o tempo inteiro para não permitir que a Dilma conseguisse aprovar as coisas que ela queria, Reinaldo. E aí houve um desajuste. Tá? E a Dilma não conseguiu recuperar a economia, não conseguiu, sabe, teve um equívoco na questão do combustível, do preço do etanol e da gasolina, não discuti muito isso com a Dilma, mas de qualquer forma, não era isso que poderia derrubar a Dilma. O que derrubou a Dilma foi uma mentira escandalosa da pedalada, porque se pedalada derrubasse o governo, sabe, não tinha governo que durasse um mandato inteiro no Brasil. Eu fiz pedalada... Não, eu concordo com o senhor que não... Olha, só para deixar claro, presidente, eu não acho, eu acho que realmente... Eu acho que aquilo foi uma pedalada, mas outros também fizeram. É verdade. A pedalada foi só uma base jurídica tênue ali. O que derrubou mesmo foi essa situação econômica que estava ruim, mais a Lava Jato. Foi isso. Foi a questão política. Mas o impeachment também é político, né?